Jesus, com certeza, dará ordem aos seus anjos para que a pedra seja removida, removendo a pedra. E quando o pastor deu o tema domingo, eu falei, opa, como eu fui um dos escalados para começar essa jornada, eu já ganhei o tema e já ganhei o texto. Falei, agora é só discorrer. Os outros que vão pregar depois que vão ter que quebrar um pouco mais a cabeça. Eu ganhei o tema, removendo a pedra, e ganhei o texto, por favor, João capítulo 11, a partir do verso de número 1. Eu quero falar algo da parte de Deus. Deus tem falado comigo nesse texto. De domingo para cá eu tenho pensado muito sobre isso e tem algumas informações para nós de grande importância nesse texto para que a pedra seja removida em nome de Jesus. João capítulo 11, Evangelho de João capítulo de número 11, por favor. Diz assim o texto: estava enfermo Lázaro, João 11:1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Observa que Jesus amava a Lázaro, amava essa família. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Essa enfermidade, verso 4, não é para a morte. Já quero dizer nessa noite para você que essa tua luta, essa tua situação não é para a derrota, não é o fim. Jesus está dando uma palavra aqui, e sim para a glória de Deus, ou seja, Deus será glorificado nessa situação. Deus será exaltado. O motivo maior de qualquer problema, de qualquer situação, é o nome de Deus ser glorificado. Deus não vai fazer milagre na minha vida ou na sua vida por qualquer motivo, mas o maior motivo é a glorificação do seu nome. Verso 5: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. As irmãs Marta e Maria arrumam um servo lá e manda avisar Jesus que Lázaro estava gravemente enfermo. Segundo os estudiosos, Lázaro estava gravemente enfermo. E é interessante esse texto, muito rico, muito lindo. Eu já quero ir discorrendo ele para você por causa do tempo. O texto é grande. E Jesus amava essa família. Jesus era amigo de Lázaro. Vou fazer uma pergunta para você já. Como é que está essa amizade tua com Jesus? Olha o amigo de Lázaro. Então Lázaro estava bem, estando enfermo ou viesse a morrer. Ele tinha um amigo. Nós precisamos estar de bem com o nosso amigo. Você está de bem com o teu amigo Jesus? Teu relacionamento com Jesus de intimidade está bem? Talvez você tenha amigos chegado, amigo mais chegado que irmão, diz o provérbio. Nós precisamos estar de bem com o nosso amigo. Mas a grande pergunta do texto que
que eu fiz durante esses domingos, segunda, terça e quarta, então são 4 dias. Depois de 4 dias, fazendo essa pergunta para o texto: por que Jesus não curou Lázaro, mesmo as suas irmãs mandando avisar ele? Ele só vem depois nós vamos ver mais para frente, ele só vem depois de 4 dias. E por que Jesus não foi ou não veio curar Lázaro? Talvez a resposta seja simples, porque ele vem na hora que ele quiser vir, do jeito que ele quiser. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas o que eu aprendi aqui, Jesus não veio curar Lázaro, porque Jesus queria fazer um milagre ainda muito maior do que simplesmente curar o enfermo. Jesus queria ressuscitar o Lázaro. Então, nesse tempo, nessa jornada, talvez você não pegou, vai pegar ainda. Deus quer fazer um milagre muito maior do que a gente está pensando ou imaginando. Glória a Deus. Qual milagre seria maior? De curar o enfermo? Seria apenas um testemunho. De ressuscitar seria um testemunho muito mais público e alcançar muito mais pessoas, inclusive os inimigos de Jesus, que não acreditavam nele, e ele quis fazer esse grande milagre para que eles pudessem saber que Jesus tinha poder até sobre a morte. Então Jesus quer fazer um milagre muito maior do que aquilo que a gente está pensando. E no texto, com Marta e Maria, acontece conosco, irmãos, porque nem sempre as coisas saem como a gente espera ou esperava. Nem sempre as coisas saem do nosso jeito. Elas queriam que Jesus viesse curar o seu irmão. Nós queremos que Jesus venha resolver o nosso problema agora, hoje. Mas nem sempre as coisas acontecem. E aí eu vejo que nesse tempo, nesse momento, Jesus quer realizar algo muito maior. Efésios 3:20 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós. Deus quer realizar algo muito maior do que aquilo que a gente está pensando ou imaginando. E por isso não podemos ficar presos aos problemas, ou ficar presos somente a Lázaro enfermo. Quando Jesus dá uma palavra, ele diz para o servo voltar e dizer para Marta e Maria: olha, diga que essa enfermidade não é para a morte. E mesmo assim Lázaro morre. Imagina a confusão dentro da cabeça de Marta e Maria. Mas como ele disse que não é para a morte e Lázaro morre? Tem muitas coisas que a gente não vai entender no momento. Nós precisamos acreditar na palavra liberada de Jesus. Como o pastor pregou aqui domingo, a última palavra de Deus. E Jairo recebeu a palavra desde quando caminhava com Jesus. E até Jesus chegar na casa de Jairo, o pastor falou que Jesus liberou a palavra: crê somente. E Jairo teve que ir crendo somente até chegar na casa e a filha ser curada. Então, no processo, a gente precisa crer na palavra de Jesus. Ele disse: essa enfermidade não é para a morte. Essa tua luta nessa noite, essa tua dificuldade, não é para a morte. Não é para você entrar em desespero, em pânico. Irmãos, porque é tão difícil crer quando o problema já está em nossa frente. Enquanto Lázaro estava enfermo em casa, parecia que tudo estava sob controle. Elas achavam que Jesus ia chegar. Quem estava ali achava que Jesus ia chegar. A situação estava sob controle. Mas quando Lázaro morre, a situação perde o controle. Então tem hora que é preciso deixar o Lázaro morrer. E deixar o Lázaro morrer não é esquecer, não é abandonar o problema, a situação, a dificuldade, a cova, o deserto, não. Mas é acreditar que quando tudo sai do controle, quando perde o controle
Jesus entra em cena. Quero dizer para você nessa noite, quando os nossos recursos acabam, é que entram e vêm os recursos do céu. Quando você perde o teu controle, então Deus vem e toma o controle. Quando tudo sai do controle, é que entra o controle de Deus. Precisamos aprender nessa noite. Entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Precisamos aprender a descansar na soberania e no poder de Deus. Aí você pergunta assim: mas, pregador, você não sabe da minha situação, por isso que você está falando isso. E você também não sabe da minha. Eu não sei da sua, mas você não sabe da minha. Precisamos aprender a entregar o controle nas mãos de Deus. E a coisa aqui só vai melhorar porque estamos falando de alguém que era amigo de Jesus, chegado de Jesus, e mesmo assim chega a morrer. Faço a pergunta novamente: você é amigo de Jesus? Então eu quero dizer para você mais uma coisa: se você é amigo de Jesus, vai acontecer Romanos 8:28 para você. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar. Jesus tem um propósito nesse teu Lázaro. Qual é o teu Lázaro nessa noite? Qual é a pedra que está impedindo o teu Lázaro de ressuscitar? Jesus tem um propósito aí no seu Lázaro. A nossa dor, o nosso sofrimento, a prova, a dificuldade, as aflições, tudo isso que nos acontece e está acontecendo é porque Jesus tem um propósito maior na nossa vida. Uma frase no Facebook aí que os pregadores aí: só entende o propósito quem passa pelo processo. Então há um processo para chegar até o propósito, até o milagre de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida nessa noite, mas eu quero dizer que tudo que está te acontecendo ou aconteceu é porque Jesus quer fazer um milagre ainda muito maior do que você está pedindo. Quantos creem? Tem alguém na igreja? Quantos creem? Deus tem um propósito no seu Lázaro. Amém, irmãos? Deus tem um propósito nessa situação. E eu preciso continuar. Eu preciso continuar crendo que Jesus vai chegar. É interessante que no versículo 15, Jesus vai se alegrar com a morte de Lázaro. Verso 15: por vossa causa eu me alegro de que lá eu não estivesse, para que possais ter, mas vamos ter com ele. Jesus se alegra com a morte do Lázaro, porque se Jesus estivesse lá, Jesus tinha curado Lázaro. Dá para entender, irmãos? É estranho isso. É muito estranho algumas coisas que acontecem na nossa vida, e a gente às vezes perde o rumo, perde a direção. E Jesus está, se alegrando porque Ele quer fazer algo maior. Quero dizer ainda para você nessa noite que precisamos aprender que Deus está envolvido em nossos processos. Deus está envolvido nessa situação. Qual é o teu processo nessa noite? Qual é o processo que você tem caminhado, vivido? Deus está envolvido nesse negócio. Jesus é teu amigo. Você tem intimidade com Deus. Deus está envolvido. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da situação.
Mas uma coisa que eu aprendo nesse texto esse texto me ensina que Deus tem um tempo de agir. Deus tem um tempo de agir. Talvez a nossa maior dificuldade não seja crer, mas de esperar o tempo. E aí no versículo 17, olha aí, quando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Passou o tempo. Talvez a nossa maior dificuldade não seja crer, mas seja esperar o tempo de Deus. Nós queremos que Deus venha agir no nosso tempo, mas Jesus chegou só no 4º dia. No 4º dia. Marta e Maria disseram a mesma coisa para Jesus, está no texto. Se o Senhor estivesse aqui, versículo 21, nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse, se o Senhor estivesse comigo, isso não teria acontecido, não teria morrido. Para elas, para Marta e Maria, já era tarde demais, irmãos. Já cheirava mal. Quantas vezes o diabo vem falar para a gente, já era, passou o tempo para você, para que acreditar nisso ainda? Para que vir para a jornada de oração? Para que acreditar em removendo pedra? Já era, passou o tempo. Eu passei um mês de setembro, meu Deus do céu, que mês de setembro. O diabo fofocando no meu ouvido. Um mês ruim para mim, de angústia, de aflição. Eu falei, meu Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que é importante. Não entendeu? Eu vou dizer de novo. Se Jesus está no controle da sua vida, dessa situação, então não é mais o tempo que conta, é o tempo de Deus. Jesus estava tranquilo quanto a Lázaro, era amigo. Eu vou resolver. Ele diz, eu vou chegar lá. Enfermo ou morto, vou chegar lá. Ei, Jesus vai chegar. De qualquer jeito que você esteja, mas Jesus vai chegar. Entenda, Jesus precisa estar no controle do tempo da sua vida. Ele é o Senhor do tempo. Ele conduz o tempo da forma que Ele quer. Em Isaías 38, ele faz o tempo retroceder para que seja mudado um decreto na vida de Ezequias. Deus retrocede o tempo para que Ezequias continue vivendo. Em Joel 2,23, a Bíblia vai dizer que eu vos restituirei o tempo. Deus restitui o tempo do povo. Ele é o Senhor do tempo. Agora segura essa. E não sei o tempo que você está vivendo, mas eu creio que Deus pode colocar as coisas no seu devido lugar, no tempo dele. E mais uma coisa, talvez a bagunça que você fez na sua vida, ou quem fizeram com você, a bagunça que fizeram contra você, não perdeu o controle de Deus. Você está debaixo do controle de Deus. Eu quero ser profeta de Deus para a minha vida hoje. Essa palavra é para mim. Se não for para você, é para mim. Eu quero ser profeta de Deus e declarar que Deus vai mexer no tempo como mexeu lá para Josué, fez o sol parar, fez o tempo retroceder para Ezequias, restitui o tempo. Eu quero ser profeta que Deus vai mexer no tempo para te socorrer no tempo. Amém. Glória a Deus. Deus vai mexer no tempo da nossa vida para nos socorrer no tempo. Amém. Ou Ele não pode fazer, ou Ele não pode mexer no tempo, irmãos. Ele é Deus, nada é impossível para Deus. Ele disse aqui no texto que crês, Marta, verás a glória de Deus. Deus é poderoso para fazer. Deus pode mexer no tempo da sua vida e da sua história hoje. Amém. Nunca antes eu criei tanto. Nunca antes. O setembro foi ruim, mas eu entrei em outubro e aí então eu vim para a igreja e o pastor disse, olha, a última palavra, ele não sabe, mas a palavra que ele pegou domingo foi tudo para mim. O setembro foi horrível,
e eu sentadinho ali. A última palavra ainda é de Deus. Deus vai mexer no tempo da minha vida, da sua vida, nessa jornada de oração. Deus vai mexer aí. Ele vai mexer no tempo para te socorrer no tempo.